Por que o longo prazo é seu amigo? Meu nome é André Momberger e agora eu vou te provar por que você tem que considerar seriamente a possibilidade de estender as suas aplicações financeiras para remunerar de forma superior a sua carteira de investimentos. Antes de te dar algum exemplo, deixa eu te contar uma rápida história que aconteceu por volta de 2015. Não lembro ao certo, acho que era 2015. Foi naquele momento de estresse do governo Dilma, onde a inflação já estava ultrapassando a barreira dos 10, 11%. A taxa de juros real estava ultrapassando a barreira dos 10%. Se não me engano, estava até próximo da casa dos 11%. E os títulos mais longos, tanto o título público quanto o título privado, aqui me refiro especificamente a ou CDB ou uma LC, uma letra de câmbio, uma LCI, uma LCA, se obrigaram a aumentar drasticamente a sua remuneração, principalmente dos bancos médios e pequenos. E chegamos a ter a oportunidade de travar uma taxa de 19%, quase 20% ao ano num CDB pré-fixado para 3 anos. Na época eu lembro que essa abertura de taxa de juros é uma belíssima oportunidade de se garantir uma remuneração muito agressiva, até independente de um cenário de taxa de juros ascendente, porque a gente trabalha em cima da curva. Essa curva normalmente ela oscila ou para cima ou para baixo. Então nós temos que tentar projetar essa movimentação para tentar medir isso. Mas quando há uma abertura de taxa dessa magnitude, a possibilidade de perder no médio e longo prazo é bastante reduzida. Bom, nesse caso específico, eu estava te contando essa história, eu tive alguns clientes que eu ofereci essa possível aplicação aí de 19%, 20% ao ano, e o pessoal dizia, nossa, 3 anos isso é demais, é muita coisa. Enfim, eu lembro que alguns clientes acabaram aderindo a essa possibilidade, e agora, de uns meses para cá, esses CDBs foram vencendo. Durante esse período dos últimos 3 anos, a taxa de 19% estava garantida, estava travada. Quando batemos recentemente a 6,5% na taxa Selic, o diferencial dessas aplicações mais longas em relação à taxa de hoje era absurdo. Nós estamos falando aí algo na faixa de 250 do CDI numa aplicação de renda fixa com fundo garantidor de crédito. Então era quase inacreditável. E eu lembro que essas mesmas pessoas que num determinado momento disseram, nossa, 3 anos é demais, quando eu fui avisar que esses CDBs, essas LCs tinham vencido, elas me perguntavam, já? Já venceu? Não tem nada parecido com aquilo? Claro, obviamente que rimos juntos da situação, mas essa história era apenas para ilustrar para você que muitas vezes essa percepção de tempo, de que, meu Deus do céu, vou deixar meu dinheiro travado 2, 3, 4, 5 anos, esse tempo é demais. Bom, em primeiro lugar, esse tempo passa voando, isso eu posso garantir para você. E a partir do momento que você tem uma possibilidade de remuneração excepcional, ou seja, acima, muito acima da média, tem que se considerar de forma muito séria a possibilidade de não perder esse tipo de oportunidade. E aqui me refiro não só a títulos privados ligados a bancos, como letras de câmbio, CDBs, LCIs, LCAs, mas também títulos privados de emissão de dívida, como debêntures, como certificados agrícolas, porque essas aplicações, obviamente, com um nível de cobertura das casas, ou seja, você tem uma análise do tipo de dívida que você está comprando, somado muitas vezes ao rating que essas aplicações recebem, diminui drasticamente o risco, mas aumenta da mesma forma proporcional a possibilidade de remuneração dessas aplicações. Da mesma forma, notas estruturadas. Quando se compra um COI, por exemplo, de 3 anos, 5 anos, até de 7 anos, geralmente essas estruturas elas pensam num ciclo e elas tentam capturar justamente esse ciclo de ganhos. Então, o longo prazo, nesse tipo de caso, é muito mais seu amigo do que seu inimigo. Então dá para pensar, tem que se considerar a possibilidade de ter uma parcela da sua alocação de recursos
em longo prazo, porque certamente, na média, esse recurso vai remunerar muito acima do CDI e vai elevar a média da sua carteira de investimentos. Claro, tem que ter recurso de curto prazo? Sim, temos que ter sempre recursos disponíveis para uma emergência, uma viagem, uma compra, né? Nunca se sabe o dia da manhã. Eu estou falando em mesclar as estratégias de curto, médio e longo prazo. Mas lembre-se, longo prazo não é seu inimigo. Pelo contrário, longo prazo, nesse tipo de caso, é muito seu amigo. Se você tiver qualquer dúvida, basta entrar em contato com a gente, nossos canais estão aqui, a gente explica um pouco mais detalhadamente como conseguir, como encontrar esse tipo de oportunidade no nosso mercado de investimentos. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Se gostou, dá um likezinho, compartilha e até o nosso próximo vídeo.